pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje nós vamos falar sobre Castlevania. Sim, uma série animada nada recente, mas vários meses atrás, uma pessoa comentou, eu acho que um dos vídeos de entrevista com o vampiro que eu fiz, falando pra eu falar de Castlevania. E aí eu lembrei que eu nunca tinha terminado Castlevania, né? A primeira temporada foi lançada lá em 2017. Eu fui super animada a assistir. Saí da primeira temporada meio decepcionada e acabei largando. A série terminou em 2021 e eu nunca tinha assistido. E aí agora nesse comecinho de 2025 eu falei, vamos tentar de novo. Então comecei do zero, assisti até o final. Então hoje eu vim comentar aqui as minhas impressões. Primeiro eu vou falar sem spoilers da série. E aí lá no final eu comento um pouquinho com spoilers o que eu achei do encerramento da história. Se é a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever para outros vídeos como esse e bora lá. Bom, para quem não conhece, Castlevania é uma série animada da Netflix que adapta a série de jogos de mesmo nome, Castlevania. Eu não conheço os jogos, nunca joguei, não sei nada, mas na história da série a gente vai acompanhar principalmente o Trevor Belmont, que é o último da sua família, né, que é uma família de caçadores de monstros e de vampiros. O Trevor, ele já meio que não faz parte dessa vida, né, ele deixou isso de lado, ele tá meio, né, desesperançoso de tudo, só que ele acaba se vendo numa nova aventura quando o Drácula, né, o nosso querido vampirão, acaba trazendo o inferno pra Terra depois que um grupo de humanos mata a sua esposa, a Lisa Tepesch. Então, pra impedir que o Drácula destrua a humanidade inteira, o Trevor vai acabar se vendo ali unido com duas pessoas muito diferentes dele. Uma delas é a Sypha, que faz parte de um grupo chamado Oradores. Os Oradores, eles são muito adeptos da história oral, né? Eles não têm livros, essas coisas, então o objetivo deles é ir andando de cidade em cidade, coletando histórias e compartilhando isso oralmente. E alguns deles também estudam magia, que é o caso da Sypha. E um outro aliado do Trevor, que é muito inusitado, é o Alucard, também conhecido como Adrian Tepesch, que é o filho do Drácula. O Alucard, ele é meio vampiro, meio humano, e ele não concorda com, né, o que o pai dele quer fazer, apesar de, é claro, ter ficado muito triste que a sua mãe foi morta, ele não quer ver a humanidade sendo destruída, então esses três vão acabar se unindo aí. Eu assisti a primeira temporada logo que lançou lá em 2017, eu tava bem empolgada, e eu acabei me decepcionando porque a primeira temporada tem só 4 episódios, então a história mal começa e ela já termina, então quando foi lançar a segunda temporada, acho que 2018, eu já meio que tinha desencanado e não dei continuidade. E revendo agora, realmente a primeira temporada, ela não é uma temporada, né? A história mal anda. Então é a partir da segunda temporada realmente que eu acho que Castlevania se torna realmente uma história mais completa, né? A gente tem uma temporada de 8 episódios, eu acho que tem uma narrativa um pouco mais inteira mesmo. E eu acho que a segunda temporada é muito melhor do que a primeira, não só por ter mais história, né? Por ser uma temporada mais completa, mas porque eu acho que é nela que a gente realmente, pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Foi quando eu realmente fiquei engajada com os personagens. Eu acho que a gente tem a oportunidade de conhecer melhor eles e de ficar mais, tipo, engajado realmente, né? De querer acompanhar eles até o final. Eu acho que essa dinâmica do trio principal, Trevor, Sypha e Alucard, é muito legal. Eles são muito diferentes uns dos outros, então é legal de acompanhar os pequenos embates ali que eles têm entre si, mas também foi muito bonito de acompanhar a evolução desses personagens, tanto individualmente como entre si. E a série também acaba tendo muito humor por conta dessas dinâmicas, né? Porque de resto a gente acaba tendo bastante drama ali, lutas, guerras, etc. Então é muito legal quando tem essas brincadeirinhas entre eles, traz um pouco de leveza pra história. E apesar de eu já ter achado a segunda temporada muito melhor que a primeira, no finalzinho dela, barra no começo da terceira temporada, foi quando eu senti que eu tava realmente 100% embarcada nessa história. De novo, por conta das evoluções que os personagens desse trio principal foram passando, mas também porque a partir da terceira temporada a gente tem uma presença maior de personagens diferentes, personagens que foram introduzidos na segunda temporada, mas que eu acho que tem muito mais espaço a partir da terceira. Por exemplo, na segunda temporada a gente tem a introdução de vários vampiros, né, que fazem parte da corte do Drácula, mas eles acabam não tendo tanta relevância assim. Foi uma coisa até que me deixou meio triste, porque vários vampiros ali tinham poderes muito interessantes, mas a gente não sabia nada sobre eles, né, poderia ter muito mais história ali em relação a isso, mas enfim, era sobre o Drácula ali no momento,
né? Mas aí na terceira e na quarta temporada a gente tem uma presença maior de alguns personagens específicos que eu acho que fizeram muita diferença, especialmente o quarteto de vampiras ali, a Carmilla, a Striga, a Morana e a Lenore. Eu gostei muito dessas personagens. A Carmilla foi o motivo principal, assim, de eu dar uma segunda chance pra Castlevania. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando sobre a personagem da Carmilla na literatura, né? Ela foi a primeira vampira feminina da literatura gótica, então é uma personagem muito importante, muito marcante. Em Castlevania, eu gostei muito da personagem também. Ela é muito destemida, ela é muito vingativa também, então ela tem uma personalidade muito forte. Ela é muito poderosa, então eu adorei assistir ela em Castlevania. A Lenore, eu acho que é a outra integrante desse quarteto que tem um pouco mais de espaço, além da Carmilla. Ela tem uma relação interessante ali com outro personagem, mas eu não sei se eu gostei muito pro caminho que isso foi. Mas a Lenore em si, eu acho que é uma personagem muito legal, porque ela é a diplomata do grupo, então ela não é exatamente a mais que as pessoas costumam temer, mas ela também tem as suas arminhas ali, então achei ela uma personagem muito interessante. E a Striga e a Morana, elas não têm uma participação tão grande assim na história, mas eu gostei muito da dinâmica delas, porque elas também são um casal, então eu achei muito bonitinho ver elas duas, e eu achei muito legal, assim, ter essa irmandade de vampiras, mulheres. Eu acho que Castlevania tem personagens femininas muito interessantes de uma forma geral, né? A Sypha também é um grande destaque, obviamente, ela é uma personagem muito inteligente, muito poderosa, muito divertida, então eu gosto muito como Castlevania trabalha as personagens femininas. E outros dois personagens que da segunda pra terceira temporada ganham um destaque maior são o Hector e o Isaac, que são mestres da forja. Eles são humanos que acabaram aprendendo esse poder de basicamente colocar um demônio diretamente do inferno dentro de um corpo de um ser humano que foi morto, né? E aí isso se torna uma criatura da noite. Então o Hector e o Isaac, eles têm um poder bem importante, eles fazem ali parte da corte do Drácula, né? E o Isaac, especialmente, eu acho que ele é um personagem muito, muito interessante, porque ele se identifica muito com essa busca aí do Drácula, né? De destruir a humanidade. Ele tem muitos problemas com os humanos. Basicamente, se os humanos não fossem tão escrotos, Castlevania não aconteceria, né? E apesar de ter gostado de assistir a série, né, eu acho que foi mais fácil de assistir já com tudo disponível. Se eu tivesse que ficar esperando ano após ano, eu acho que eu talvez ia desanimar com a série, porque eu fui percebendo que Castlevania tinha meio que uma formulinha nas temporadas, né? Começava com um episódio com mais ação, depois o meio da temporada ficava meio morno, assim, a história andando muito devagar, para daí então nos 2 últimos episódios voltar a, tipo, andar a história e ter mais ação. Então, isso me incomodou um pouco. Mas, como eu disse, eu gostei muito dos personagens, então eu continuava acompanhando eles. Mas, olhando o panorama geral, né, das 4 temporadas, parece que não aconteceu muita coisa, assim, tipo, parece que não teve tanta história. Então, isso foi um ponto negativo pra mim, mas não me impediu de aproveitar os episódios, né, e principalmente de me emocionar ali no encerramento, porque eu realmente me apeguei muito aos personagens. Eu acho que eles são muito incríveis. Eu acho que especialmente o Trevor, o Alucard e o Isaac, eles têm trajetórias bem interessantes ao longo da série como um todo, então acho que isso valeu a pena. E é claro, né, os episódios são curtinhos, então passa rápido, mas eu sinto que poderia ter rolado mais história ali entre a ação do começo da temporada e a ação no final da temporada. Ali no meio, às vezes, parece que dava uma enrolada, sabe? Mas, de qualquer forma, foi muito legal. Eu acho que a animação também é muito bacana. As cenas de ação são bem interessantes, assim, eles estão sempre buscando umas formas criativas para cenas de ação, então isso é sempre legal. A série acabou ganhando depois um spin-off que se chama Castlevania Noturno. Eu acabei esperando fazer esse vídeo aqui antes de começar a assistir o spin-off para separar as coisas, mas eu tô bem interessada em assistir. A história se passa muitos, muitos anos depois do final de Castlevania, então se vocês quiserem ver um vídeo sobre Castlevania Noturno por aqui, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Vou entrar então em spoilers para comentar algumas coisas específicas sobre o encerramento de Castlevania. Então, se você não quer tomar spoilers e ficou interessado em assistir, deixa um like nesse vídeo antes de sair, se inscreve no canal para acompanhar outros vídeos por aqui.
E vamos falar de spoilers. Bom, gente, eu me emocionei muito com o final de Castlevania. Eu realmente me apeguei muito aos personagens, então foi muito legal de acompanhar para onde a história estava indo e como a construção dessas relações foram muito importantes para um final tão impactante e tão emocionante, né? Então, começando com a relação do Trevor e da Sypha, eu amei a forma como eles construíram esse casal. Eles foram dizendo pra gente que eles estavam juntos de uma maneira muito sutil, muito natural, né? Tipo, do nada, o Trevor faz um comentário, ela faz um comentário, aí você fica tipo, peraí, eles estão se pegando? E aí depois tem uma cena deles juntos na cama. Então eu gostei que a série não necessariamente focou muito nisso, né? Não fica aquela coisa super, nossa, romântica e melosa, porque a história não é sobre isso. Mas ao mesmo tempo dá pra gente torcer por esse casal e se sentir impactado ali pela relação dos dois. E sobre como um vai aprendendo com o outro, né? Como eles vão mudando juntos, né, a partir da convivência ali entre eles. É muito bonito também que eles são, acima de tudo, parceiros, né, eles são parceiros de aventuras, eles são companheiros, então eu fiquei muito apaixonada pelos dois, e aí, obviamente, quando chegou no final, o Trevor indo lá querer se sacrificar e não sei o que, eu já tava assim, eu não acredito! Até porque eu tava muito empolgada pra ver o Trevor e a Sypha se reunirem com o Alucard, né? Então a gente teve muito pouquinho deles lutando ali juntos, e aí o Trevor já vai lá e vai morrer. Eu tava assim, desolada, tava tristíssima, tristíssima. E eu já tava desconfiada que a Sypha estaria grávida, porque eu sabia do spin-off, né, de Castlevania, sabia que ia ser um Belmont, o protagonista, então eu deduzi que a família do Trevor ia, né, continuar a partir dele, já que ele era o último Belmont. Mas a forma como tudo foi contado ali, né? Ela querer ir embora e tal, e aí ele aparece. Nossa, eu tava assim, tipo, meu Deus, graças a Deus ele tá vivo. Achei muito bonito toda essa cena, o reencontro. A forma como, de novo, não tem essa... Eu não sou muito do romance, assim, tipo... Eu gosto de história de romance, mas eu não sou muito romântica. Não sei se isso faz sentido. Eu gosto do jeito da Sypha e do Trevor. Eu gosto da forma como eles... Você sabe que eles se amam e não precisa muita coisa ser dita ali, sabe? Então eu achei muito fofinho o reencontro dos dois. Espero que eles tenham sido muito felizes juntos. Eu adorei esse encerramento pra esse casal. E uma outra coisa que me deixou muito feliz e muito emocionada foi o Alucard, porque ele é um personagem que eu tava, assim, adorando acompanhar. Eu acho muito legal esse dilema dele, né, de ser meio vampiro, meio humano, não concordar com o pai, matar o pai, mas sofrer com isso, né? Eu acho que ele tem muitos dilemas, mas eu já tava assim, gente, eu não aguento mais ver o Alucard sofrendo, coitado, alguém dá uma trégua pra esse homem, né? Porque ele já sofreu com o pai, com a mãe, e depois ele é traído lá pela duplinha. Eu já tava assim, gente, mas não vai ter um segundo de paz este homem? Então eu achei muito legal, assim, o quanto o Alucard não desiste da humanidade dele. E eu adorei ali no final, quando ele acaba conhecendo a Greta, né? Daquela comunidade ali que ele ajuda. Acho que ela tem uma dinâmica muito interessante com ele, meio parecida ali com o que a Sypha tem com o Trevor. Então eu fiquei feliz que ele também... Ele acabou arrumando uma outra família, no final das contas. Ele vai acabar encontrando um outro caminho sem precisar estar sozinho, né? Sem precisar estar isolado. Então eu fiquei muito feliz que todos ficaram felizes no final. Agora, o que eu não esperava realmente era o Drácula e a Lisa ali no final, gente. Eu fui bem pega de surpresa, mas eu também fiquei muito feliz. Parece tudo muito clichê, né? Todo mundo ficou feliz no final, mas eu adorei, porque eu acho que todos os personagens, eles passaram por muitos percalços e muito sofrimento. E eu fiquei feliz que o Drácula e a Lisa vão ter uma segunda chance, porque isso era uma coisa que eu acho que poderia ter sido aproveitado na primeira temporada, né? A gente acaba não vendo tanto do relacionamento deles dois. Eu acho que isso poderia ter sido explorado na primeira temporada, já que era uma temporada tão curta. Poderia ter tido 4 episódios a mais ali da relação deles, e aí, né, a gente sentiria mais até a morte dela. Mas mesmo assim, eu sempre torci muito pelo Drácula. Eu sempre senti muito a dor dele ali. Dava pra ver que, apesar de tudo, tinha um pedaço ali de humanidade grande dentro dele, só que, né, no momento ali ele não conseguia enxergar. Então eu fiquei muito feliz que eles vão ter uma segunda chance e tô muito curiosa pra ver se, enfim,
se eles vão aparecer de alguma forma no spin-off, enfim. E fiquei muito contente de como a série se encerrou, apesar de ter tido alguns altos e baixos ali. Eu acho que valeu a jornada de qualquer forma. Eu acho que Castlevania foi bem divertido, assim, de assistir. Então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões sobre Castlevania. Se você assistiu a série também, deixa aqui nos comentários o que você achou, qual era o seu personagem favorito e se você tá assistindo Castlevania Noturno. Quero saber se vale a pena, hein? Vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau!